Então vamos lá. É, a gente tem visto aí, né, algumas interpretações do Apocalipse. Francisco, tira o teu som aí, tá dando interferência aí. Se não for falar, deixa aí no mudo. A gente viu aí algumas interpretações, né, sobre o Apocalipse. É, eu tinha, numa outra aula, eu trouxe o verso um, né? E hoje eu trouxe aí uma análise sobre as sete igrejas do Apocalipse, né? Tem gente, a gente já comentou isso com vocês, que acredita que essas sete igrejas elas sejam simbólicas. Não necessariamente que a carta tenha sido escrita diretamente a essas sete igrejas, mas que essas igrejas representariam o comportamento geral das comunidades para as quais o texto de Apocalipse ele é escrito. O texto de Apocalipse ele não é escrito para um grupo só, né? É uma carta circular, digamos assim. A gente tem um conjunto de textos no Novo Testamento que são chamadas as cartas gerais, né? Que não tem um único destinatário. E Apocalipse também. Só que, segundo alguns autores, essas sete igrejas poderiam ser simbólicas e elas representariam o comportamento geral de algumas comunidades ali naquele período, naquela região. Já outros autores vão entender que essa carta, esses textos, são dirigidos sim a essas igrejas que estavam localizadas nessas cidades. De uma forma ou de outra, né, se é simbólico ou se é diretamente a igrejas dessas cidades, a nossa tarefa é sempre entender a mensagem do texto. E a partir do entendimento da mensagem, a gente consegue compreender o que o texto quer dizer. E aí não importa muito, né? Se é para uma igreja real, se é para modelos de igreja, o que é interessante é entender a mensagem do texto. Então eu vou lendo aí o material que a gente preparou para essa aula, e aí qualquer coisa, qualquer pergunta ou dúvida, vocês se manifestem aí, né? Então vamos lá. O livro de Apocalipse, escrito por João, já falamos da autoria, né? Tem várias teorias aí sobre quem seria esse João. É uma obra rica em simbolismo e mensagens diretas para as primeiras comunidades cristãs. As sete cartas endereçadas às igrejas às igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, são fundamentais para entender o contexto da época e as lições que ainda ressoam nos dias de hoje. A seguir, discutiremos cada uma das igrejas, suas qualidades e defeitos, características das cidades, curiosidade do texto grego e lições para a igreja contemporânea. A proposta, né, da disciplina é a gente estar analisando perspectivas contemporâneas, né, perspectivas atuais de interpretação do texto. E até por isso que eu tenho trazido aí alguns textos e tentando fazer uma análise para que a gente possa entender como que, a partir da nossa realidade, a gente pode entender esses textos, fora daquelas perspectivas mais tradicionais, mais comuns, né? Que, no geral, em relação ao Apocalipse, está ligado a verificar sinais sobre o fim do mundo. Só que a mensagem do Apocalipse vai muito além disso, né? Então é interessante a gente estar, de alguma maneira, tentando perceber, né, essa mensagem do texto. E aí, nessa análise de hoje, como a gente está falando de igrejas, né, eu coloquei aqui a questão de qualidades e defeitos de cada igreja, que fica fácil a gente fazer um resumo da mensagem que o autor estava querendo passar. Lembrando, se são para igrejas realmente ou para grupos, né, simbólicos de pessoas, ou seja, não é necessariamente para a igreja de Éfeso, mas para igrejas que se comportam como essa carta a Éfeso, né? Se é para isso ou não, não importa. O que nos interessa é entender a mensagem desses trechos de texto
para daí poder aplicar é, no nosso dia a dia aí, né, para a nossa realidade. Então, primeiro, a carta seria aí a Éfeso, né? Então, vamos entender o contexto. Éfeso era uma cidade portuária importante e um centro de adoração à deusa Artemis. Sua comunidade cristã enfrentava pressões culturais e religiosas significativas. Por ser uma cidade portuária, você tinha muita gente de muitos lugares, de muitas religiões e culturas. E isso nem sempre é fácil, né? Lidar com essa variedade de comportamentos, principalmente que cada religião vai entender a vida de uma maneira. E o cristianismo, nesse primeiro momento, ele ainda está se estabelecendo, né? Ele não tem nenhuma doutrina fechada ainda. Então, isso realmente só vai acontecer no final do quarto século. Então, alguns comportamentos de outras culturas, elas vão ferir a fé cristã. E aí era um desafio saber como se comportar, né, o que fazer, o que não fazer como cristão. Nesse primeiro momento era bem difícil. Se hoje em dia a gente já tendo tudo definido, já é complicado a gente entender o que é ou não um comportamento cristão, imagina naquela época que a doutrina, né, os dogmas, não estavam realmente ainda fechados, né? Então, vamos lá, qualidades dessa igreja. Trabalho árduo e perseverança. A igreja era elogiada por sua diligência e resistência diante da oposição. Discernimento. A igreja sabia reprovar aí os falsos apóstolos e defendia a verdade. Aqui só um comentário sobre o termo apóstolo, né? O termo apóstolo significa aquela pessoa que é enviada. E inicialmente os apóstolos eram apenas aqueles que viram Jesus pessoalmente. Só que outras pessoas também alegavam que eram apóstolos, né? E aí com isso você tinha aí os falsos mestres, né? Então, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos profetas. No contexto do Novo Testamento é a mesma coisa. Sempre gosto de fazer a diferença entre o dom de apóstolo e apóstolo, né? O apóstolo, então, eram aquelas pessoas que foram discípulas diretos de Jesus, foram discípulos diretos de Jesus e enviados para poder divulgar a mensagem dele. O dom de apóstolo, que é narrado em algumas cartas do Novo Testamento, teria mais a ver com o que hoje nós chamamos de missionário. Então, essa pessoa que tem um dom de apóstolo é aquela pessoa que é enviada para pregar o evangelho a grupos específicos, né? Então, alguém que vai para a África, alguém que faz um trabalho com crianças de rua, alguém que faz trabalho com viciados em drogas, né? Alguém que faz um trabalho com moradores de rua. Então, essas pessoas teriam esse dom, né, de apóstolo, porque fazem trabalhos para grupos específicos, em locais específicos, porque não é qualquer um que tem que vai ter aí, né, a capacidade de lidar com esses grupos. Por mais que você vá lá, entregue uma quentinha ou entregue um folheto, mas se dedicar a esses grupos específicos realmente não é qualquer um. E aí, né, podemos dizer que essas pessoas teriam o dom de apóstolo. O apóstolo, né, os apóstolos que a gente tem por aí na televisão, esses caras não são apóstolos, são pilantras, né, falsários, né, enganadores, são qualquer coisa menos apóstolos. Eles apenas atribuem a ele o dom, o título de apóstolo, mas eles não são enviados para missão nenhuma, eles são enviados para enganar, para extorquir, para alienar, né? Qualquer outra coisa desse tipo aí. Mas quem tem realmente o dom de apóstolo são pessoas que trabalham de maneira séria, né, com grupos específicos aí. Apóstolo mesmo nós não temos nenhum, por quê? Porque apóstolo seria aquelas pessoas que viram Jesus e foram enviadas diretamente por ele. Então nós não temos. Paulo se autodenomina apóstolo porque
Ele viu Jesus ali, né, na estrada de Damasco, ele recebe a missão dele direta de Jesus, então podemos dizer que ele foi o último dos apóstolos aí. E hoje, essa cambada aí de pilantra que se autodenomina apóstolo é só pilantra, tem nada a ver com apostolado. Tranquilo, deu para entender aí essa diferença entre o dom de apóstolo e o título de apóstolo, né? Alguma pergunta? Tranquilo? Acho que isso aí não tem muita dificuldade, não, né? Defeitos da igreja lá em Boa Éfeso. noite, tranquilo. Opa, beleza. Lá é da igreja em Éfeso, né? Perda do primeiro amor. Apesar de suas boas obras, a igreja havia se distanciado do amor fervoroso por Cristo. Como é que isso é possível? Né? Um bom exemplo seria o seguinte: estou dando um exemplo de maneira geral, tá? Aquela igreja que fala que para a pessoa receber a bolsa de alimento, ela tem que assistir o culto. Então, aí, essa pessoa, a igreja que faz isso, ela está dando o alimento, mas ela perdeu um pouco do amor pela pessoa, porque a pessoa está com fome. A pessoa não foi para a igreja para assistir culto, a pessoa foi para a igreja para buscar o alimento, né? E você forçar a pessoa a primeiro assistir o culto para depois dar o alimento, você está sendo, digamos assim, mecânico, né? Então, essa igreja em Éfeso, digamos que ela estava mais ou menos nessa vibe aí, né? Sendo mecânica nessa ação de ajudar, né, de repente. Então, esse é um exemplo que eu estou. É um exemplo geral, né? Mas só para a gente entender como é que é possível alguém que trabalha perder o amor, né? É a mesma coisa de alguém que trabalha na obra da igreja. O cara trabalha na obra da igreja, pintou lá a parede, aí vem a criança e esbarra na pintura. E aí o cara que é membro da igreja quer bater na criança, quer matar a criança, porque a criança, sem querer, esbarrou lá, né? Então, está trabalhando para a igreja, mas perdeu a sensibilidade, né? Então, coisas desse tipo, né? Acho que dá para entender aí, são comportamentos comuns que a gente vê em muitas igrejas. Igrejas grandes ou pequenas, a gente vê, às vezes, muita atividade, mas pouca sensibilidade realmente para com o sofrimento das pessoas. Algumas características ali de Éfeso, né? Éfeso era famosa por seu templo colossal a Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Curiosidades aí desse texto: a expressão perda do primeiro amor pode ser interpretada como uma separação emocional e espiritual, né? Então, você age apenas mecanicamente, né? Sem ter ali empatia, compaixão, sem entender, né, realmente a misericórdia em relação ali ao sofrimento do outro. Isso é comum, né? A gente vê isso em muitas igrejas ainda hoje. É por isso que alguns autores vão defender que essas 7 igrejas, elas são simbólicas e representam comportamentos gerais, não necessariamente apenas dessa igreja que está falando. Então, tem muita igreja por aí que age como Éfeso, né? Tem ONG, tem trabalhos de ação social, mas a empatia e a sensibilidade realmente não estão muito presentes. Lições aí que a gente pode pegar desse texto, dessa carta: a importância de manter o relacionamento apaixonado com Cristo, não apenas focar nas obras, né? Então seria aquela ideia de realmente não ser burocrático e mecânico na atividade da igreja, mas entender a necessidade de ser sensível, né? À dor, à necessidade e ao outro aí. Segundo aí, a igreja seria a igreja de Esmirna. Contexto: Esmirna era uma cidade próspera, com forte culto ao imperador, onde os cristãos enfrentavam perseguições. Já falei isso para vocês, vale a pena lembrar: o culto ao imperador era onde as pessoas recebiam a marca da besta, uma espécie de documento que autorizava as pessoas a fazerem negócio, a comprar e vender. Em algumas cidades, você só poderia comprar e vender se tivesse esse documento. E aí muitos cristãos, com medo de passar fome, com medo de sofrer aí represálias, né? Eles iam no culto ao imperador e iam na igreja. E esse tipo de comportamento, obviamente,
vai ser reprovado, né, no texto de Apocalipse. Então, o culto ao imperador estava ligado à própria existência, né, necessidade. E aí muitos cristãos acabavam cedendo e ficavam em cima do muro aí, né, nesse tipo de situação. Qualidade da igreja de Esmirna. Fidelidade e coragem, mesmo sob pressão, mantinham-se firmes na fé, né? A questão do culto, né, ao imperador. Estão me ouvindo aí? Tá? Ah, tá. Deu uma travada aqui. Então, fala. Ah, não, beleza, Francisco. É, defeitos aí, né? Nenhum defeito específico mencionado. Esmirna é uma das igrejas que não recebe críticas, apenas encorajamento, né? Interessante aí esse modelo de igreja. Características da cidade. Era um centro comercial e cultural, conhecida por sua beleza arquitetônica. Então, por ser um centro comercial e cultural, a pluralidade de nacionalidades, de religiões, de culturas ali é forte. E aí, obviamente, a fé cristã ela vai estar aí sendo, né, posta em xeque. Mas aí, no caso dos crentes dessa igreja, eles se mantiveram fiéis à fé, né? Apesar das pressões. Curiosidade do texto grego, a palavra tribulação reflete a ideia de uma pressão intensa e contínua. Lembrando que esse termo tribulação, não apenas em Apocalipse, mas em todo o Novo Testamento, ele está sempre sendo relativo à questão do testemunho. A tribulação não é o fato da pessoa ter perdido o emprego ou ter contraído uma doença. Obviamente que essas são situações ruins e difíceis, mas a tribulação, o Novo Testamento, quando usa a tribulação, é o tipo de sofrimento que é causado por você testemunhar de Cristo. Então, no caso, a igreja de Esmirna estava sofrendo, né, por causa disso, pressões culturais e religiosas, então ela estava sendo atribulada. Hoje em dia, né, nós, né, se a gente for pensar na nossa realidade, seria o fato de você ser demitido por ser honesto no seu emprego. Então, isso tem a ver com a tribulação. Então, você é crente, é fiel aí às escrituras, aos valores cristãos, então não vai fazer nada desonesto, e aí você acaba sendo demitido por conta disso. Eu, quando falo desse tipo de exemplo, sempre uso o Fábio, que hoje é pastor, esqueci a igreja que ele está pastoreando, mas foi aluno aí de Nova Iguaçu, né? E ele era mecânico. Ele trabalhava com o negócio de suspensão e ele vivia mudando de emprego, porque toda oficina que ele chegava para trabalhar, empresa, o pessoal dizia que ele tinha que inventar serviço no carro do cliente para fazer dinheiro. Aí ele falava: não vou ficar inventando serviço, porque é desonesto, eu sou crente e tal, não sei o quê. E ele acabava não ficando muito tempo nas empresas porque ele era honesto. Então, nessa perspectiva, é um tipo de tribulação, né? É esse tipo de tribulação que esse texto está falando. É você sofrer por causa do testemunho cristão, e não necessariamente por causa de questões sociais abrangentes, né? Então, a ideia da tribulação está sempre ligada a isso. A impacto do testemunho cristão numa sociedade não cristã. Lições aí, né, dessa igreja: a perseverança na fé durante momentos de sofrimento e perseguição, né? A importância de permanecer firme aí. 3, né? Terceira carta aí, a carta de Pérgamo, né? Contexto: Pérgamo era um centro de culto pagão, com templos dedicados a Asclépio, o deus da medicina. Qualidades: fidelidade à fé, a igreja se manteve leal mesmo em face da perseguição. Defeitos: tolerância ao erro, a presença de ensinos heréticos, como os de Balaão e os nicolaítas, né? Então, apesar da perseverança, esses cristãos toleravam, né, alguns ensinos que eram heréticos, eram considerados heréticos. E esse tipo de comportamento é comum até hoje.
né? A gente ainda vê muita gente nas igrejas tolerando determinadas ideias, às vezes por falta de conhecimento, outra porque assim é comum, né? Todo mundo faz, ninguém discute, né? Então eles vão deixando, né? Por exemplo, um dos problemas que a gente tem hoje é a ideia da teologia da prosperidade. É um tipo de heresia que a gente é muito comum. A maioria das pessoas aí assim aceita, acha que é normal, né? A ideia de dar dinheiro e Deus recompensar, e as pessoas dão testemunho, os pastores pregam, e aí vai do mais tradicional ao mais pentecostal, você vê que esse é um tipo de comportamento comum, natural, né? E as pessoas não percebem o engano que é esse tipo de pregação, que não tem nada a ver com o evangelho, por exemplo, né? Estou usando isso porque é tão comum que as pessoas nem acham mais que é errado. Quando você vai falar alguma coisa sobre isso, você é o errado, né? Porque a igreja tem que ter dízimo, quem é fiel ao Senhor, Deus é fiel a ele. Isso é tão simples e tão errado que as pessoas, né, aceitam com muita tranquilidade, né? É só você assistir qualquer culto aí, em qualquer igreja, você vai ver que esse discurso é muito comum. Características aí da cidade, né? Ela era conhecida aí por sua biblioteca, né? A segunda maior do mundo antigo. Uma curiosidade aí, a palavra, isso aí, ó, que sorte, espada, né? A palavra espada, né? Tem a ver aí com a ideia da autoridade de Cristo, né? Para julgar e corrigir. Então, no texto lá, né, no capítulo 2, verso 16, o termo espada vai ter a ver com isso, né? Quem julga e quem corrige é Cristo. É ele que é o detentor aí, né, da espada, que seria esse símbolo. Lições aí dessa igreja seria a necessidade de discernimento e de se manter firme contra ensinos errôneos. Nada mais comum, né, do que a gente vive aí hoje. Outras coisas comuns hoje, né, as pessoas dão mais ênfase ao milagre, né, dão mais ênfase aos fenômenos, né, do que a um comportamento de santidade, né? Pouco se fala, por exemplo, sobre pecado, sobre santidade. Se fala mais sobre os benefícios, né? Mas não sobre os deveres, né? Sobre o compromisso de ser cristão. Então, essa realidade não está muito longe da gente, né? Então, lembrando mais uma vez, é por isso que muitos vão dizer que essas igrejas são simbólicas, né? Porque elas vão representar aí é, é, assim, comportamentos gerais, certo? Vamos lá. Quarta igreja aí seria a de Tiatira, né? O contexto, né? Tiatira é uma cidade industrial famosa por suas guildas e comércio, né? Guildas são sindicatos, né? Grupos. Qualidades aí, ó. Amor, fé e serviço. A igreja era elogiada por suas obras e dedicação. Defeitos, influência de Jezabel, né? Tolerância a práticas imorais e idolatria. Então, quando se faz referência aí a Jezabel, seria essa tolerância à imoralidade e à idolatria. Idolatria aqui, né? Lembrando que, de maneira geral, idolatria é tudo aquilo que a gente faz que substitui o lugar de Deus, né? Então, idolatria, que muita gente às vezes fala que é atacar o catolicismo, né, por causa da ideia de imagem,
Mas quando você coloca a família, quando você coloca o emprego, quando você coloca o status ou qualquer outra coisa à frente de Deus, então isso se torna idolatria. Eu ouço muitas mães falarem assim: ah, se meu filho morrer, minha vida acaba. Isso é idolatria, né? Às vezes eu ouço filhos também falando: ah, se meus pais morrerem, minha vida acaba. Né? Então, isso é um comportamento de idolatria, porque o sentido da vida não está no outro, está em Deus, né? Apesar da dor, da perda e do sofrimento, mas eu não posso colocar nada em pé de igualdade ou acima de Deus, mesmo os pais ou os filhos, seja o que for. Características aí da cidade. O comércio era diversificado, né, com guildas que promoviam a adoração a deuses pagãos. Curiosidade do texto grego: o nome de Jezabel evoca a rainha que promoveu a idolatria em Israel. Lições: importância de ser vigilante contra influências corruptoras. Né? Então, qualquer coisa que possa substituir Deus ou tomar o lugar de Deus, está atento aí. Outra igreja aí, ó, igreja de Sardes. Contexto: Sardes era uma cidade. Eita. Tá ouvindo aí? Deu uma travada aqui, então vamos lá. Sardes era uma cidade que havia perdido seu esplendor, conhecida por sua riqueza, né, passiva em nomes, qualidades, né, nomes de vivos. A igreja tinha reputação de estar viva, né? Defeitos: morte espiritual. A realidade era de uma igreja morna e sem vitalidade. Famosa por sua riqueza e pelo passado glorioso. A frase desperta é um chamado à ação e à renovação espiritual. A necessidade de uma autoavaliação e revitalização espiritual. No caso aqui, é uma igreja que tinha pessoas, né? Estava ali com. Tinha um grupo, né? Que estava ali presente, mas que de alguma forma estava meio que estagnado, né? Então precisava aí de alguma coisa para dar um up, né? Dar uma renovação. E às vezes nós temos grupos assim, né? Que por diversos motivos acabam acabando aquela mesmice, né? Não consegue ir para frente, não consegue andar, e isso aí também é algo comum aí em alguns grupos e algumas igrejas. Às vezes o problema pode ser o líder, pode ser o perfil de quem está à frente, às vezes pode ser o grupo, às vezes pode ser a própria comunidade, né? E um trabalho de revitalização de igreja nunca é fácil, nunca é simples e nunca é rápido, né? Mas é algo real aí. Penúltima igreja, Filadélfia, né? Filadélfia era uma cidade situada numa região vulcânica, frequentemente sujeita aí a terremotos. Qualidade dessa igreja: fidelidade e perseverança, manteve a fé apesar das dificuldades, não é mencionado nenhum defeito também, né? Outra igreja aí que também não é mencionado defeito, recebe encorajamento e promessas. De maneira geral, você vai perceber que nas 6 cartas estudadas até aqui, há sempre essa mensagem de perseverança e encorajamento. Isso é característico da literatura apocalíptica, que é uma mensagem de perseverança e esperança. Né? Então, todo o texto de Apocalipse vai estar movimentando para essa ideia, né, de levar uma mensagem de esperança e perseverança aos seus leitores. Características da cidade: era um centro de disseminação cultural e religiosa. Curiosidade do texto aí, né? A referência à porta aberta simboliza oportunidades divinas, né? E lições: a importância de permanecer fiel e aproveitar as oportunidades que Deus oferece. E a última carta, que é a igreja de Laodiceia, era uma cidade rica, famosa por sua medicina e indústria têxtil. Não é mencionada nenhuma qualidade, a igreja é criticada severamente. Defeito, né? Ela é morna, a igreja era
tépida, né? Nem fria, nem quente. Então é aquela igreja que nem provoca vômito, né? Nem gera incômodo. Então é a mesma coisa que nada. E o interessante, né, que essa ideia de igreja morna tem a ver com uma das características da cidade, que eram os aquedutos, que geravam uma água morna também, né? Então, a igreja vai ser comparada a essa água morna, que era uma das características aí da cidade, que a gente vê logo abaixo. Tem igreja assim por aí? Tem, né? Tem igrejas que estão lá, a pessoa vai lá e ela trabalha só para ela mesma e ela, né, não está nem aí para o outro. É comum, é comum. Então, o que é interessante aí, sempre lembrar? Você vai ver que os comportamentos, as qualidades e defeitos que são apresentados nessas 7 igrejas, eles estão presentes em várias comunidades aí, né, na atualidade, né, hoje em dia. Então a gente vê que essas lições, né, elas são para hoje, né, também, porque esses comportamentos ainda continuam aí. Curiosidades aí do grego, né? A expressão tépido, morno, né, reflete a insatisfação de Cristo com a falta de fervor. Lições: a necessidade de compromisso genuíno com Cristo e de evitar aí a complacência, né? Ou seja, a ideia, quando eu tenho um compromisso com o evangelho, isso vai me levar à ação. Uma coisa interessante que o Novo Testamento, ele foca muito na ideia não só da reflexão, mas também da ação. Então, compromisso com o evangelho, uma pessoa comprometida com o evangelho, ela age de acordo com o evangelho. Então, onde há injustiça, ela vai agir por justiça. Onde há desonestidade, ela vai agir em busca da honestidade. Onde há pecado, ela vai agir com santidade. Por quê? Porque o evangelho, ele não é um movimento reflexivo apenas. Ele é um movimento de ação. Então, infelizmente, tem muita igreja que virou um centro de meditação. A pessoa vai lá, né, louva, canta, se emociona, ouve uma palavra de um coach lá, né, de autoajuda e vai embora. Aí fez bem e tal, e aquele grupo ele é irrelevante para a comunidade, para o grupo onde ele está inserido. É esse tipo de coisa que está sendo criticado aqui, né? E também muito comum hoje em dia, né, a gente perceber isso aí. Então, assim, é óbvio, né, que o que eu fiz aqui hoje é um resumo, né? A gente teria muito mais coisa para falar, mas acho que dá para ter uma ideia geral dos comportamentos aí bons e ruins dessas 7 igrejas e como a gente pode usar esse texto para poder estar dando estudo, estar pregando hoje, né? Esse resuminho aí já ajuda, por exemplo, a localizar o que é necessário para falar com determinados grupos. E aí, hoje, só para mostrar que hoje, né, é possível falar do Apocalipse, mais uma vez, sem estar falando de fim do mundo, de desastre, né, de doença, mas aí você tem textos aí que vão ajudar a falar sobre ética, doutrina, comportamento, santidade, pecado e aí por diante. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas, reclamações? Deu para entender aí? Tranquilo? Francisco, você está sem som. Tá falando? Você está sem som. Calma aí, ó, olha só, vai cair aí. Vamos voltar no mesmo link. Senão você vai cair. Se você falar, vai cair. Volta todo Beleza. mundo aí no mesmo link.